No mundo cheio de atrativos e distrações, lutar contra o pecado é uma batalha constante para a maioria das pessoas, independentemente de serem cristãs desde o nascimento ou estarem buscando o seu caminho espiritual. O pecado é uma espécie de pesadelo interminável. Neste vídeo vamos explorar os 11 pecados mais perigosos de acordo com a Bíblia. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora para não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre acontecimentos bíblicos. O primeiro pecado é a incredulidade. A incredulidade é um tema recorrente na Bíblia, onde é frequentemente abordada como um obstáculo espiritual que pode afetar o relacionamento das pessoas com Deus e com sua palavra. Na Bíblia, a incredulidade é apresentada como a falta de fé ou confiança em Deus e seus ensinamentos. A Bíblia destaca a importância da fé como um componente essencial na relação com Deus. Aqueles que confiaram plenamente em Deus foram abençoados e receberam promessas cumpridas. Por outro lado, a incredulidade foi frequentemente associada a consequências negativas, como perda de bênçãos, julgamento ou afastamento de Deus. Em João 13 versículos 16 ao 18 alerta: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O pecado 2 é o orgulho. Na Bíblia, retratado como uma atitude de elevação excessiva de si mesmo e desconsideração pelos outros. É uma característica que Deus condena, pois leva à arrogância, ao egoísmo e à separação de Deus. O orgulho é associado a consequências negativas, como queda e destruição. Ao longo da Bíblia, encontramos advertências sobre o orgulho e exortações à humildade. A humildade é vista como uma virtude desejável, que nos leva a reconhecer nossa dependência de Deus e a colocar os interesses dos outros acima dos nossos. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Uma das passagens que fala sobre orgulho é Provérbios 16 versículo 18 que diz: A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O terceiro pecado é a idolatria. A idolatria é um tema importante na Bíblia, abordando a adoração de ídolos e a busca por outras divindades além do Deus verdadeiro. Na Bíblia, a idolatria é considerada um pecado grave e uma forma de infidelidade em relação a Deus. Desde o Antigo até o Novo Testamento, a Bíblia condena a idolatria e adverte contra seus perigos. A idolatria é descrita como uma rejeição do verdadeiro Deus e uma tentativa de buscar poder, proteção ou bênçãos em entidades fabricadas pelas mãos humanas. A Bíblia enfatiza que Deus é o único digno de adoração e devoção. Ele é o Criador do céu e da terra, e todos os outros deuses ou ídolos são falsos e impotentes. A idolatria é vista como uma prática que afasta as pessoas da verdadeira fé e traz consequências negativas. Em Êxodo 20 versículos 3 ao 5 diz: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E na idolatria também inclui a avareza e ganância. A ganância é condenada nas Escrituras. Jesus advertiu sobre o perigo de colocar as riquezas acima de Deus e das necessidades dos outros. A avareza é um desejo excessivo de acumular bens materiais, tornando-os um ídolo em vez de buscar as coisas de Deus. Em Mateus 6 versículo 24 diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O quarto são os pecados sexuais. Os pecados sexuais graves são abordados na Bíblia como transgressões sérias contra a vontade de Deus em relação à sexualidade humana. Exemplos incluem adultério, prostituição e fornicação. A Bíblia adverte sobre as consequências negativas dessas práticas, que podem destruir relacionamentos, causar danos emocionais e físicos, além de afastar as pessoas da comunhão com Deus.
A Bíblia também enfatiza o propósito sagrado do sexo, que é a união íntima e a expressão de amor entre um homem e uma mulher dentro do casamento. A imoralidade sexual é considerada um pecado contra o próprio corpo, que é chamado de templo do Espírito Santo. Na passagem 1 Coríntios 6 versículos 15 ao 18 fala: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los em membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O quinto pecado é a inveja. A inveja é um pecado que contraria o amor ao próximo e gera descontentamento e amargura. Ela pode prejudicar relacionamentos e ser uma ofensa contra Deus. A Bíblia nos exorta a cultivar a gratidão, o contentamento e a empatia para superar a inveja e viver uma vida centrada em Deus e no cuidado ao próximo. O caminho para a libertação da inveja está em buscar uma transformação interior e uma mentalidade de amor e gratidão. Em Êxodo 20 versículo 17 deixa claro: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Em nosso canal temos um vídeo específico sobre a inveja que aborda mais sobre o tema. O sexto pecado é o furto. A Bíblia condena veementemente o furto, que envolve tirar injustamente a propriedade ou enganar os outros. O oitavo mandamento é claro: não furtarás. Deus valoriza a justiça e a honestidade nas relações humanas, e qualquer forma de exploração econômica ou desonestidade é vista como pecado. A Bíblia diz expressamente que é errado apossar-se dos bens alheios. Isso inclui qualquer tipo de furto, roubo, fraude, extorsão, sequestro ou ato de corrupção. O sétimo pecado é assassinato. A Bíblia condena o assassinato de forma clara e inequívoca. Não matarás. O mandamento não matarás é um dos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés no Antigo Testamento. Esse mandamento proíbe o ato de tirar deliberadamente a vida de outra pessoa, e é considerado um princípio fundamental da ética e da moralidade no cristianismo e em outras tradições religiosas. Além do mandamento explícito, a Bíblia também condena o assassinato em várias passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, encontramos várias histórias que tratam das consequências graves do assassinato, como o caso de Caim e Abel e o assassinato de Urias por Davi. O oitavo pecado é a mentira. A mentira é outro tema importante tratado na Bíblia, sendo condenada como uma ação contrária à verdade e à integridade. A Bíblia enfatiza a importância da honestidade e adverte contra a prática da mentira. Desde o Antigo até o Novo Testamento, a Bíblia aborda a mentira em diferentes contextos e situações. No Antigo Testamento, encontramos vários exemplos de personagens que mentiram e enfrentaram as consequências de suas ações. Por exemplo, Abraão mentiu sobre sua esposa Sara, dizendo que ela era sua irmã, e isso trouxe problemas e dificuldades. O Novo Testamento também condena a mentira e destaca a importância de falar a verdade em todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo exorta os cristãos a se livrarem da mentira e a falar a verdade uns com os outros. A mentira é considerada uma prática incompatível com a vida cristã, que é chamada a viver em retidão e honestidade. Um dos 10 mandamentos também aborda a questão da mentira. Esse mandamento proíbe dar falso testemunho ou espalhar mentiras prejudiciais sobre os outros. Isso está escrito em Êxodo 20 versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O nono pecado é a desobediência aos pais. A desobediência aos pais é um tema abordado na Bíblia como uma questão de respeito, honra e obediência à autoridade parental. A Escritura ensina a importância de honrar os pais e obedecer a eles como um reflexo da relação com Deus e como base para relacionamentos saudáveis na sociedade. No Antigo Testamento, o mandamento, honra teu pai e tua mãe, é um dos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés. Esse mandamento enfatiza a importância de respeitar e honrar os pais, reconhecendo a autoridade que eles têm como pais.
A Bíblia ensina que a desobediência aos pais é uma atitude contrária à vontade de Deus e pode ter consequências negativas. O livro de Provérbios frequentemente adverte contra o comportamento de filhos rebeldes e desobedientes, mostrando os perigos que podem surgir a partir dessa atitude. O Novo Testamento também aborda o tema da obediência aos pais. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, exortando as crianças a obedecerem aos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Ele destaca que a obediência aos pais é parte de vida e demonstra submissão à vontade de Deus. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. O 10º pecado é a falta de perdão. A falta de perdão é um tema importante abordado na Bíblia, destacando a importância do perdão como um princípio fundamental nas relações humanas. A Escritura enfatiza que o perdão é essencial para a cura, reconciliação e vida espiritual saudável. A Bíblia adverte contra a falta de perdão e seus efeitos negativos. Jesus Cristo ensinou a importância do perdão em várias passagens, incluindo a oração do Pai Nosso, onde ele diz: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa passagem ressalta a conexão entre receber o perdão de Deus e estender o perdão aos outros. O apóstolo Paulo também enfatiza o perdão em suas epístolas. Em Efésios 4 versículos 31 e 32, ele exorta a se livrarem de toda amargura, ira e rancor, e a serem bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros assim como Deus os perdoou. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A falta de perdão é vista como uma barreira para a comunhão com Deus e para a saúde emocional e espiritual. Ela pode levar à amargura, ao ressentimento e à quebra de relacionamentos. A Bíblia nos encoraja a perdoar não apenas uma vez, mas repetidamente, lembrando-nos de que o perdão é um ato de obediência a Deus e de amor ao próximo. E o último pecado que citaremos neste vídeo é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um conceito mencionado no Novo Testamento da Bíblia, especificamente nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Essa passagem se refere a uma rejeição deliberada e persistente da obra do Espírito Santo e é considerada um pecado grave. O termo blasfêmia se refere a insultar ou difamar Deus ou suas obras sagradas. Essa rejeição contínua da obra do Espírito Santo é considerada imperdoável, não porque Deus não possa perdoar, mas porque a pessoa que comete esse pecado não está disposta a buscar o perdão e a reconciliação com Deus. A pessoa endureceu seu coração de tal forma que não está aberta ao arrependimento e à graça. No contexto bíblico, a blasfêmia contra o Espírito Santo é mencionada como um pecado imperdoável. Jesus ensina que todos os pecados e blasfêmias serão perdoados aos homens, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é afirmado nos Evangelhos de Marcos 3 versículos 28 e 29. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias, com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Diante dos pecados que foram discutidos, a Bíblia nos oferece a oportunidade de mudança. O arrependimento é a chave que nos permite enfrentar nossas falhas e nos voltarmos para Deus em busca de perdão. Através da graça divina e da obra de Cristo, somos convidados a experimentar uma renovação interior que nos capacita a viver de acordo com os padrões de Deus. O caminho do arrependimento não é apenas um ato momentâneo de remorso, mas um compromisso contínuo de buscar a santidade e de viver em harmonia com a vontade divina. A Bíblia nos encoraja a abandonar os caminhos do pecado, a desenvolver virtudes e a crescer em amor, misericórdia e justiça. Não se esqueça de se inscrever no canal Ouvindo a Bíblia Sagrada para mais conteúdos inspiradores e reveladores das Escrituras. Juntos, buscaremos compreender as mensagens sagradas e encontrar a esperança que nos sustenta mesmo nos momentos mais sombrios. Obrigado por assistir, compartilhar e apoiar nosso canal. Até a próxima, e que Deus nos abençoe.